Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento à sequência de vídeos que eu venho fazendo aqui sobre assunto patologias conscienciais, né? Vida extrafísica e, como eu disse, né, patologias conscienciais. Hoje eu vou fazer mais este vídeo e, quando for possível, eu estarei postando, né? Eu postarei o vídeo, né? Tá? Hoje é dia 17 de novembro de 2018, um sábado. Tá? Então estamos aqui no meio de um feriado aqui, né? Mais ou menos. Tá, eu vou continuar falando aqui então, né? Sobre o assunto aí, sobre doenças espirituais e tudo mais. Então, veja bem, alguém poderia estar se perguntando por que de eu estar falando isso. Se você ver o que acontece neste mundo, você vai entender. Tá certo? Então, tem muita coisa ruim que faz parte da nossa vida que é compreensível. Agora, o que acontece é o seguinte: na nossa vida de relação, a gente às vezes não percebe muito isso. Só uma pessoa que estuda mesmo o assunto entende, percebe, né? Então, veja bem. É como eu disse nesses vídeos mais recentes meus. Você tem o seu lar, tem o lugar onde você trabalha, tem os seus vizinhos. Em casa e no serviço tem a vizinhança, tem os lugares que você frequenta, lá uma igreja, uma associação, um grupo de amigos, o pessoal do futebol, a turma lá que gosta de fazer um camping com você, enfim. Então, olha, você tem aqueles lugares principais, que é o seu lar, tem o seu serviço, que é onde você passa a maior parte do tempo. Agora você tem um outro círculo de amizades também, tá certo? Então, esse é o ambiente onde você passa a sua vida. Em casa, no serviço e nesses outros lugares onde você frequenta. Tem coisas positivas e tem coisas negativas, né? E a gente, se a pessoa resolver estudar isso como eu fiz, que eu já estudo há muito tempo isso, então você passa a descobrir uma outra face da nossa vida, né? Uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Nós temos a nossa vida diária, mas também por trás dessa nossa vida de relação com as outras pessoas, nós temos existe a questão espiritual, que já vem de outras encarnações, de outras vidas, né? Tem as coisas daqui mesmo, do dia a dia, né? Então veja bem, quem está acompanhando os vídeos recentes que eu postei na internet, esse aqui é o prosseguimento dos vídeos anteriores, né? Então veja bem, olha, como eu tenho uma certa percepção, vivencio projeção consciente, clarividência e fenômenos parapsíquicos em geral, então a gente pega, porque essas coisas são muito sutis, né? É uma coisa bem sutil. A gente pega aquilo ali e vai mapeando, né? Quando é possível fazer isso. Então veja bem, olha, quinta-feira agora, hoje é sábado. Esses dias atrás aqui, eu tive um outro princípio de experiência, assim, que já deu para me pegar alguma coisa. Então, olha, projeção consciente. O relato do dia 15 de novembro agora, de quinta-feira. Quando eu estou relativamente tranquilo, eu tento me projetar, sair fora do corpo físico. E existem técnicas. Agora, o que acontece é o seguinte: para se projetar, a gente tem que estar... tem noite que não é possível isso, por causa do cansaço. O cansaço, se a pessoa estiver muito cansada, ela não dá muito certo. Então você tem que estar relativamente calmo e descansado. Então, eu tentei nesses dias atrás aqui, na verdade eu tento todo dia. Estando cansado ou não, eu tento. Então, mas existe a diferença de se você está realmente, que nem agora, durante o feriado é mais tranquilo. Final de semana, que a gente está mais calmo, descansado, aí se torna mais fácil. Tá? A gente consegue lembrar, rememorar ou pegar detalhes, porque, como eu disse, são coisas sutis, né? Você tem que estar bem tranquilo para o seu radar funcionar bem, para você pegar aquela informação, aquele dado, né? Então, olha, Halloween extrafísico.
Anteontem eu deitei e já passava da meia-noite. Então eu tinha chegado tarde do serviço, porque eu chego em casa por volta de 23 horas e 30 minutos. 11h30 da noite, mais ou menos, assim, por aí. Geralmente. É o horário que eu cheguei do serviço. Então eu deitei, quando eu fui deitar já passava da meia-noite e meia, da meia-noite por aí. Já era tarde da noite, meia-noite e meia, uma coisa assim. Eu tentei projetar-me e estava saindo do corpo físico. No estado hipnagógico, quando ocorrem as ondas alfa, né? O pessoal chama também de estado alfa, é quando você começa a ficar meio sonolento ali. É o estágio que antecede a projeção consciente. Tá? Eu comecei a ver no meu quarto de dormir os rostos de várias mulheres. Era gente que estava ali. Né? Eu comecei... Né? Elas olhavam para mim como se estivessem aguardando eu sair do corpo. Parecia que já estava aguardando eu sair do corpo. Elas tinham os rostos transfigurados de aspecto sombrio. Uma névoa cinza as circundava. Lembravam aquelas bruxas da Idade Média. Parecia o Halloween. Eu não fiquei com medo, apenas muito surpreso. Aparentemente não queriam me atacar. Foi tudo muito rápido. Eu não consegui reconhecê-las, apesar de ter tentado firmar a visão nos seus rostos. Os mesmos estavam irreconhecíveis. Na troca de marcha de um plano para o outro, no momento da decolagem, eu perdi o foco. Então veja bem, olha, vou fazer tecer aqui alguns comentários sobre essa vivência que eu tive aqui. Então, olha, até agora eu estou curioso de saber quem eram aquelas mulheres. Eram mulheres, eram algumas, assim, não deu para quantificar também, assim. Talvez fossem umas 4 ou 5 que eu pude ver naquele momento, assim, então, né? Que eu deitei, comecei, porque eu focalizo nessa técnica que eu uso, eu focalizo o meu chakra frontal aqui na testa, eu focalizo bem, ele já é uma coisa, você tem que gostar daquela técnica. Se ela funciona para você, se você tem uma técnica preferida, né? Que nem essa técnica funciona para mim. Então eu focalizo a minha atenção aqui nesse chakra aqui da testa, o chakra frontal. E ao mesmo tempo procuro mobilizar as energias. Tá? Mexer com as energias. Isso facilita a projeção consciente. Nesse momento que a gente está quase saindo do corpo, a gente começa a já perceber o plano extrafísico. Foi quando eu comecei a ver essas mulheres aí. Então veja bem, eu queria saber se é gente que faz parte do meu convívio, se é gente que eu conheço, alguma coisa. Então, porque que nem eu estou falando aqui, eu já ando mapeando algumas coisas assim, como eu estudo, eu quero entender quem são e o que tem a ver comigo. Porque isso geralmente tem a ver com outras vidas. Porque as pessoas que convivem conosco, normalmente são gente que já tem coisas de outras vidas passadas. Tem alguma ligação. Então eu queria saber, eu estou rastreando isso daí para poder compreender. A gente vai mapeando, porque eu quero entender o que está acontecendo comigo e com essa situação toda, né? Então, olha, esse aqui ainda não tinha visto. Tá certo? Então, na hora que eu deitei, que eu comecei a ver essas mulheres assim, elas estavam lá, assim, tal. Estavam olhando para mim, que eu comecei a ver. E é sempre que eu falo, o que é danado é que é sempre uma surpresa, tá certo? Tem clarividência que aquilo abre com tudo, assim. Então a gente vê claramente, e às vezes até a cores. Quem lê os meus livros sobre clarividência sabe. Mas tem situação que aquilo é rapidinho, então... dependendo do tipo de situação, aquilo é um impacto, assim, é um chocante. Entende? Na hora, como eu já estou acostumado com isso, quando vem coisa do lado de lá para cá, às vezes vem aquela paulada mesmo, assim, então, né? Então na hora que eu vejo, eu já fico já mais ou menos, já vendo o que vai acontecer, porque às vezes vem aquela cacetada de lá para cá, assim, tal, né? E eu fiquei vendo assim, naquele momento elas não fizeram nada comigo, assim, não me atacaram, tal, né? Você vê um monte de mulheres assim desfiguradas, assim, e você vê que aquilo é um negócio tenebroso, assim, que nem eu estava vendo ali, uma coisa sombria. Você vê uma situação daquela ali assim, eu já vi muita coisa também, né? Já levei muita cacetada vindo de lá pra cá assim também. Agora,
quando a gente vê, que nem eu falo, quando eu vejo assim, eu já fico, né? Eu vi uma situação daquela assim, eu fiquei, olhei um monte de mulher assim com. Mas eu firmei naquele pouquinho segundinho, fração de segundo, que eu firmei a vista, eu tentei reconhecer assim, porque geralmente são surpresas. Agora, o ideal é quando a gente ouve a pessoa falando de lá para cá, falando, porque você entende o que está acontecendo. Chegou uma informação depois, assim, alguns espíritos falaram para mim algumas coisas, né? Mas eu gosto de eu mesmo constatar. Me disseram que elas ficaram me insultando depois que eu saí fora do corpo. Assim, dirigindo insultos a mim, né? Então, né? Mas eu gosto de eu constatar isso. Eu só comecei a ver assim, aquilo já foi se fechando e sumiu. Então, né? Quando eu comecei a ver assim, elas tinham, aquelas mulheres, elas estavam envoltas num tipo de uma névoa cinza. Uma coisa, assim, sombria mesmo, assim, tenebrosa. Assim, tal, né? E quando eu comecei a ver, né? Quando eu dei uma olhada, quando eu vi assim, porque a gente procura ver se ele vai atacar mesmo, assim, tal, né? Como não estava me atacando, porque isso tudo é muito, a gente tem que ser rápido nessas coisas, né? Aí quando eu vi que não ia me atacar, e naquele momento eu tentei firmar a vista, né? Assim, para ver se eu reconhecia, mas os rostos, assim, eu tinha que olhar aquilo com mais minúcia, assim, olhar mais tempo detalhadamente para poder ver se eu reconhecia alguma delas ali, se faz parte do meu convívio, alguma coisa, porque é muito comum isso daí, tá? Então, conhecendo as pessoas, a gente já sabe mais ou menos a situação, né? Tá? Quem a gente convive por aí no dia a dia, quem faz parte da minha vida de uma forma ou de outra e por aí. Então, agora, a gente vê, não deu para eu ver assim. Tá? E também não ouvi nada, não foi possível chegar a ouvir, só foi isso daqui, né? Então, mas que nem eu falei aqui, parecia o Halloween, assim, parecia o Dia das Bruxas, assim, a situação, uma coisa bem tenebrosa mesmo, assim, então, né? Mas quando você vai mapear uma situação, aqui eu falo, você pega uma coisa que pega outra ali. Então, essas vivências, assim, mesmo que rapidinhas, já você viu, quem sabe tem uma outra experiência que dá para ver melhor e também dá para ouvir o que elas estão dizendo, assim, o que ela vai falar de lá para cá, assim, então, né? Às vezes a gente ouve falar, né? Através da clara audiência você ouve o espírito falando de lá para cá, assim, né? Às vezes é gente que está projetado, assim, está dormindo em casa, mas veio perturbar, né? Então, né? Isso é muito comum, né? Chama assédio interconsciencial. Só que infelizmente nessa vivência aqui não deu para eu, como é que se diz assim, esmiuçar, né? Mas quem sabe numa próxima, porque não é a primeira, eu já estou mapeando essa situação, algumas coisas aqui já faz tempo. Então, né? Então veja bem, olha, nenhum vídeo desse daí, nenhum vídeo, no vídeo desse recente que eu postei na internet aí, eu falei que às vezes é possível você estar no plano extrafísico, você está numa projeção consciente, existem pessoas ali, até assediadores, assim, projetados naquele ambiente também, mas você não está vendo, mas você pode reconhecê-los de maneira indireta, tá? Toda pessoa, seja aqui no mundo físico ou no mundo lá no plano extrafísico, no plano espiritual, ela deixa como se fossem pegadas, rastros assim. Que a gente chama de assinaturas pensênicas, rastros energéticos. Então é possível a gente farejar, né, rastrear a pessoa no plano físico ou no plano extrafísico, em certas situações, não é sempre, mas porque quem está interessado em mapear uma situação, um contexto, tem que se valer de todo tipo de ferramentas, tá certo? Então, a pessoa ela deixa um rastro por onde ela passa. Assinaturas pensênicas, assinaturas energéticas. Então, em certas situações é possível você rastrear aquilo ali através do que você pode chamar também de psicometria, tá certo? Quando eu era jovem, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu tive uma namorada e num dado momento ela pegou e
e ela transou, ela fez sexo com outro homem. Até aí, tudo bem. Só que eu percebi, quando um homem faz sexo com a mulher, ele deixa uma ligação energética entre ele e a mulher. Que aquilo ali pode ser de breve duração, ou se o homem vai fazendo aquilo ali, com o homem e a mulher vão se relacionando sexualmente durante um tempo mais prolongado, aquela ligação energética entre um e outro vai se intensificando. Quem é clarividente percebe. Por exemplo, se fulano saiu com Beltrano, se fulano saiu com a cicrana, é possível você perceber uma ligação energética entre os dois. Entende? O clarividente ele percebe isso. Na época, eu notei aquela situação, tinha namorada que nem eu falei, um homem saiu com a minha namorada, né? Eu percebi aquela situação, mas eu não entendi. Eu não entendi o que ocorreu. Você está entendendo? Hoje eu sei o que acontece, mas na época eu não sabia o que era aquela situação. Então, olha, por isso que eu falo, as pessoas, elas deixam assinaturas pensênicas, né, rastros energéticos no que elas fazem no dia a dia. Tá certo? Então, esse é uma outra maneira de você mapear um contexto, descobrir toda uma situação, mapear toda uma situação. Então, veja bem, olha, é que nem eu falei aqui, ó. Se um homem sai com uma mulher, assim, sexo casual, ou passa a sair de vez em quando com uma mulher, estabelece uma ligação energética entre aquele homem e aquela mulher. Que nem eu falei, eu tinha minha namorada, né? Num dado momento ela passou a sair também com outro homem. E quando a gente estava próximo assim, eu observei aquilo, mas eu não entendi aquela ligação. Eu notei a ligação energética. Porque, por exemplo, quando os dois chegam perto, mais ou menos no mesmo ambiente, é possível você notar a ligação de um com o outro. Você percebe a ligação energética que é feita, por exemplo, se alguém, num lugar onde você vive assim, tá certo? Onde você convive com outras pessoas. Se acontece um caso desse assim, você consegue analisar se está ocorrendo uma situação assim. É possível, em certas ocasiões, se a clarividência da pessoa estiver boa, você notar a ligação de um com o outro. Tá? Quando aquilo aconteceu comigo quando eu era jovem, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? De entender o porquê daquilo está acontecendo, aquela ligação energética entre aquele homem lá e a minha namorada. Tá? Depois eu entendi aquilo lá e tudo mais. Tal. São coisas, isso é o que mais acontece neste mundo. Mas eu estou falando assim, o que eu quero dizer aqui é que tudo que nós fazemos deixa assinaturas energéticas, assinaturas pensênicas, as coisas que a gente pensa, que a gente faz. A gente está lidando com energias o tempo todo. Tá certo? Então, por esse vídeo seria só isso mesmo, gente. Bom dia!